Queridos irmãos, voltamos para o Evangelho de São Marcos. Ficamos algumas semanas na leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. E no Evangelho de hoje, estamos no capítulo 7 de São Marcos, há uma controvérsia de Jesus com os fariseus. Os fariseus veem Nosso Senhor não censurando seus discípulos que comem sem lavar as mãos. Ora, o costume de lavar as mãos e de purificar-se era um ritual do Velho Testamento em que os judeus se esmeravam consideravelmente. Então, lavavam os braços até os tornozelos, lavavam os pés subindo até os joelhos, tomavam muito cuidado para lavar os copos, os talheres, os utensílios, como Deus havia deixado prescrito que Moisés os ensinasse a fazer. Contudo, perdendo o espírito que está por trás da lei, ficaram apenas com a lei escrita. E deixaram de entender que essas prescrições eram apenas um sinal exterior de uma atitude interior que deveria presidir o seu coração, ou seja, nós somos chamados à santidade. E por isso temos que manter a nossa alma limpa e incontaminada de todo o pecado. Senão nós decaímos naquilo que Jesus aqui chama de hipocrisia, ou seja, uma palhaçada exterior. A palavra hipócrita significa no grego simplesmente mascarado. Era como os atores que se mascaravam para atuar em cena. Ou seja, quando nós perdemos a essência, nós nos tornamos apenas atores, mascarados, palhaços, e deixamos de viver aquilo que está verdadeiramente mandado no espírito da lei de Deus. Ora, mas Jesus vai mais longe. Ele diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Ou seja, Jesus estava olhando para aqueles fariseus e dizendo: vocês deixaram de seguir a palavra, a verdade da fé, e vocês aderiram apenas a preceitos humanos, apenas a uma moralidade exterior. É isso que acontece toda vez que nós, ao invés de voltarmos o nosso coração para a dócil obediência daquilo que a igreja sempre nos ensinou, a fim de que tivéssemos vida espiritual, nós ficamos apenas conectados às coisas que são humanas e naturalistas. Hoje, as pessoas se preocupam muito mais com a higiene externa do que com a higiene da alma. Tem muito álcool em gel e pouca confissão. Tem muita máscara e pouca exposição do coração. Há muita exterioridade e até um moralismo fingido e hipócrita, para não falar de idiota, de pessoas que se comportam assim como bons garotos daquilo que se exige da política sanitária, mas que não se importam com Deus, com os seus mandamentos,
com a sua vontade em conhecê-lo, amá-lo com fervor, que abandonaram os caminhos da oração e que emprestaram o Evangelho apenas a exterioridades mortas. Deixaram de pegar a palavra para pregar apenas doutrinas humanas, quando não ideologias, quando não até mesmo heresias, coisas que se afastam da verdade da fé. Mas Jesus vai mais longe ainda e diz: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem. Então nosso Senhor começa a descrever uma série de condutas reprovadas, pecaminosas, más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso nasce de dentro do coração. Nasce de dentro de que coração? Nasce de dentro do coração depravado, pelo apego às coisas exteriores. Isso é tão sutil, queridos irmãos, que muitas vezes o cristão não se percebe disso. Nós começamos com coisas muito honestas. Nós ficamos polarizados no nosso trabalho, nas nossas ocupações, nos nossos projetos, nos nossos alvos, nas nossas metas. Nós queremos cumprir os nossos objetivos. Então, a vida interior vai se ofuscando. E a vida exterior começa a brilhar diante dos nossos olhos. A vida espiritual começa a perder importância. A vida material começa a ganhar peso. Nós nos vamos deslocando de Deus para as criaturas. Criamos justificativas muito nobres em nossa mente. E aí o nosso coração se vai pervertendo. São Tomás de Aquino, quando explica na Suma Teológica a bem-aventurança dos puros de coração que verão a Deus, ele a explica dentro de um dos dons do Espírito Santo. Que é justamente o dom da ciência. E ele mostra como os puros de coração são aqueles que, pelo dom da ciência, se vão desapegando das coisas terrenas para se entregar à vida espiritual. Que vão deixando de lado os apegamentos externos para poder se dedicar inteiramente a Deus, para buscá-lo de todo o coração. Alguém dirá, mas isso não é próprio para leigos, isso era característico dos monges. São João Crisóstomo dizia que a diferença que há entre um monge e um leigo é que o leigo se casa e o monge não. Ou seja, a nossa obstinação de procurar Deus deve ser tão grande quanto a de alguém que deixa todas as coisas para trás e entra no mosteiro. Nós precisamos buscá-lo.
Nós precisamos pertencer-lhe inteiramente. E para isso nós precisamos entrar nessa pureza característica da fé. Quando nós lemos, por exemplo, as sentenças de Santo Antão, nós percebemos quanto Santo Antão fala da pureza. Todavia, pureza para ele não significa a castidade, como na nossa linguagem cristã atual praticamente significa. Pureza e castidade se tornaram sinônimos. Para Santo Antão, não. Pureza era algo mais elevado. É a pureza que vem da fé. Ou seja, é quando a fé nos eleva por sobre as coisas deste mundo. Então nós começamos a nos apegar a Deus, a essa luz sobrenatural que está infinitamente acima de nós, a qual nós começamos a pressentir, mas a qual nós nos entregamos pela oração, até o ponto que Ele nos eleva cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que nós possamos contemplá-lo. São Tiago está falando disso na segunda leitura. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva vem do alto, toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. São Boaventura tem um tratado chamado sobre a recondução de todas as ciências à teologia, em que ele parte desse versículo. E quando ele considera essa expressão Pai das luzes, é como se a alma dele tivesse uma invasão sobrenatural. Então ele se pergunta, que luzes são essas? E ele distingue 4 luzes. A luz exterior, a luz dos sentidos, que enxergam a luz exterior, a luz da razão, e sobre a luz da razão, a luz da fé, que engloba todas as outras e as supera infinitamente. São Tiago diz, o Pai das luzes não sofre mudança e nele não há nenhuma sombra de variação. É um ato puro. Ele é Deus. Portanto, quando nós começamos a nos aventurar pela vida espiritual e nós deixamos as coisas terrenas um pouco de lado, quando ao invés de nos misturarmos com os objetos sensíveis, nós nos purificamos dos objetos sensíveis, ou seja, nós começamos a viver uma vida um pouco mais sacrificada, um pouco mais privada de todo o conforto que nos trazem as coisas sensíveis. Então nós nos empenhamos em conhecer o Pai das luzes, o Deus de toda consolação, Ele no qual não há nenhuma sombra de variação, Ele que é estável, permanente, inamovível. Então, nós começamos a subir. E diz São Tiago, de livre vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias das suas criaturas. Ou seja, a palavra da verdade entra em nós e nos gera como filhos, nos concede a semelhança para com Ele. Conclui São Tiago, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas
almas. Ou seja, quando humildemente nós nos prostramos diante de Deus, nós reconhecemos a sua grandeza, a sua estabilidade diante da instabilidade do mundo. Quando nós nos curvamos diante de Deus com todo o nosso coração, então a palavra da verdade começa a salvar as nossas almas, a nossa psique, a nossa mente. Nós somos elevados, nós somos reconduzidos à fonte. Deus se nos vai dando a conhecer, nós vamos entrando cada vez mais em consórcio íntimo com Ele. Ele vai nos desenraizando do apego às coisas da terra, e Ele que implantou a palavra em nós, nos vai puxando para si pela força da palavra. É algo que está descrito também na primeira leitura. Moisés disse ao povo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Se os guardardes, pois, e os pordes em prática, neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Ou seja, quando nós guardamos a palavra que foi implantada em nós, quando nós a meditamos, quando nós nos entregamos à fé, quando nós consideramos a fé em nosso coração, quando nós nos jogamos nos braços da fé, quando nós nos deixamos sequestrar pela fé, quando nós nos deixamos elevar pela fé, de par em par, mais e mais, cada vez mais alto, mais intensamente, quanto mais nós penetramos na intimidade de Deus, pela palavra da fé, que é produzida pelo escutar o ensinamento do Espírito Santo em nosso espírito. Então, cada vez mais nós vamos nos purificando, o nosso coração vai sendo regenerado pela graça. Os frutos que vão brotando em nós não são esses frutos da carne, de um coração corrompido, são os frutos do Espírito. Caridade, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, paciência. Todo tipo de fruto de santidade. Porque isso não vem de nós, é dom de Deus. É algo que Ele produz em nossa alma, na medida em que nós nos entregamos a Ele, pela nossa vida espiritual. São Tiago conclui a segunda leitura dizendo: a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Esta é a pureza. Pureza tão necessária nos nossos dias, de tanta podridão, de tanto horror. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda penetrar na intimidade da fé. Essa palavra viva que Ele colocou dentro do nosso coração no dia em que nós somos batizados. Que nós nos deixemos conduzir por Ele a intimidade com a fé, de tal modo que nós vivamos para Ele, que nós corramos de toda dependência excessiva das coisas exteriores, que nos possamos entregar verdadeiramente a Cristo
de todo o nosso coração. E assim se produzirá em nós uma pureza que nasce de Deus, que conduz intimamente a Ele, e deixaremos de ser reféns de todas as criaturas para dependermos exclusivamente da ação do Espírito Santo sobre os nossos corações.